Olá, meus amigos. Eu quero, nesse momento, dar início a uma série de mensagens gravadas falando a respeito de um tema que está cada vez mais sendo falado, que é a respeito do arrebatamento da igreja. E nesse primeiro momento eu vou estar falando a respeito do que é o arrebatamento da igreja. Esse termo arrebatamento vem de um texto da Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18, quando o apóstolo Paulo, falando aos cristãos daquela cidade, naquela ocasião, estava falando a respeito das pessoas que já morreram em Cristo, que quando as pessoas morrem em Cristo, elas são levadas para a presença de Deus. A alma, o espírito delas é levada diante de Deus. E as pessoas que estão aqui na Terra, muitas vezes não sabem o que está acontecendo, sentem a perda dos seus familiares, e então ele dá uma palavra de consolo para aqueles cristãos, que aqueles que já morreram em Cristo, em determinado momento, Jesus vai dar uma ordem de comando quando Jesus estiver voltando aqui para a Terra e vai trazer em sua companhia essas pessoas que já morreram. Então, no versículo 14, ele fala desta forma que eles vão ser trazidos de volta. E esses mortos em Cristo, o corpo dessas pessoas está aqui na Terra. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, ele fala isso no versículo 16. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois, versículo 17, ele fala, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com essas pessoas que já morreram em Cristo e vão ser ressuscitadas dos mortos, os corpos ressuscitados, a espírito e alma que vem com a presença de Jesus, vai se juntar aos seus corpos e nós que estamos com o espírito, alma e corpo aqui, vamos ser transformados, arrebatados entre as nuvens para o encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, é uma palavra que dessa forma, que quem estiver vivo aqui neste momento vai ser arrebatado. E, quer dizer, tirado aqui da terra e ser transportado para a presença de Deus para viver a eternidade com Deus. Existem teorias a respeito desse assunto que são faladas na internet, em vários segmentos de fé e doutrina. E o movimento da Nova Era, por exemplo, fala a respeito deste momento de arrebatamento, falando de um sumiço de milhões de pessoas aqui da Terra, mas a argumentação que é dada é que essas pessoas que vão ser tiradas aqui da Terra vão ser tiradas porque continuam crendo no Cristo da antiga era chamado Jesus. E vamos entrar numa nova era, num novo tempo, com um novo Cristo, que a Bíblia chama de anticristo. E as pessoas que continuam crendo em Jesus têm que ser tiradas. Elas atrapalham o sistema de implantação, de dominação do novo Cristo, de adoração ao novo Cristo. Então as pessoas vão ter que ser tiradas. E dentro das teorias que existem, uma delas fala a respeito das pessoas serem raptadas, abduzidas por discos voadores. Então, para aqueles que acreditam em vidas extraterrestres, em discos voadores, em OVNIs, e falam a respeito disso e tem se estudado isso e tentado se provar a existência de vida em outros planetas, porque essa é uma das argumentações que vai ser citada. Os discos voadores viriam aqui na Terra para raptar essas pessoas que continuam crendo no Cristo da antiga era, e tirar as pessoas que têm fé em Jesus para não atrapalhar a dominação do novo Cristo da nova era. E aí essas pessoas serão levadas para outros planetas, ali seriam doutrinadas para entender o funcionamento do sistema, para que então depois houvesse um reino de 1000 anos aqui na Terra, da nova era de paz e prosperidade. E essas pessoas depois voltariam para fazer parte deste reino depois de serem ensinadas a adorar o novo Cristo da nova era. Existe uma outra teoria também que é falada, e você pode ver isso através da internet, em mensagens diversas falando a respeito desse assunto, que haverá momentos aqui na história da humanidade, e nós sabemos que os astrônomos já têm estudado a respeito disso, da possibilidade de impactos de meteoros aqui na Terra. Então, outras teorias falam dessa forma, que assim como aconteceu as bombas, né, na época da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1945, quando o Japão foi atingido e nas cidades de Hiroshima e de Nagasaki, pessoas receberam aquela energia da bomba atômica e as pessoas que estavam ali, muitas delas foram desintegradas instantaneamente pelo calor, pela irradiação daquela bomba atômica. E da mesma forma, então, essa teoria fala que os impactos de meteoros aqui na Terra ocasionaram também uma energia
tão tremenda que desintegraria corpos de milhões de pessoas aqui na Terra. Casualmente, essas pessoas são as pessoas que creem em Cristo, Jesus, como o Senhor de todas as eras, o Senhor da história, o Pai da eternidade. E essas pessoas que creem em Jesus, para também não atrapalhar este momento, né, de nova história da humanidade com o novo Cristo, essas pessoas seriam então desintegradas e seriam sumidas aqui da Terra. Então são teorias que falam, mas no texto da Bíblia fala a respeito que Jesus Cristo que vai dar ordem para um anjo tocar uma trombeta e neste momento ele trará em sua companhia aqueles que já morreram, os corpos vão ressuscitar e nós, os vivos até esse dia, seremos arrebatados junto com ele nas nuvens e estaremos assim para sempre com o Senhor. Existe um outro texto também que fala a respeito desse assunto, que é 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 50 a 58, o apóstolo Paulo também fala a respeito disso. Ele fala da vida eterna e fala que a corrupção, o corpo mortal, não pode herdar a incorrupção. Que a nossa carne, nosso sangue, não podem herdar o reino de Deus. E é por isso também que nós precisaremos ser transformados para um corpo incorruptível, para um corpo glorificado. E aí, no texto Coríntios 15, 51, fala que todos nós seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e desta forma também todos seremos transformados, porque convém que o corpo mortal se revista da imortalidade, que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, para nós então participarmos da eternidade com Cristo. Então é um texto que fala dessa forma também e fala a respeito desse momento que vai ser súbito, que não abrir e fechar de olhos, e pessoas vão desaparecer e vão ser transformadas para um corpo eterno glorificado. Um outro texto da Bíblia também, falando a respeito desse assunto, Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, diz da seguinte maneira, que a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, desta forma, as pessoas com corpo mortal, para herdar a vida eterna, o reino eterno, a nossa pátria, a nossa cidade nos céus, então nós teremos essa transformação dos nossos corpos para um corpo glorificado. Este momento de arrebatamento, quando nós seremos transformados. Então, dessa forma que o texto de Tessalonicenses 4, que eu tinha iniciado, diz, no versículo número 16, que os mortos vão ressuscitar primeiro. Versículo 7, os vivos serão transformados, encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Uma coisa muito importante nesse sentido é que esta promessa de arrebatamento é para as pessoas que estão em Cristo, as pessoas que têm fé nele e andam por meio dele, que não vivem mais para si mesmas, mas que permitem que Cristo entre nas suas vidas, recebem a Cristo como seu Salvador e seu Senhor, e não vão ser arrebatadas por tiços voadores e não vão desintegrar por meteoros, mas é uma realidade espiritual que está para acontecer nos próximos momentos. Então nós estamos vivendo dias que antecedem a este arrebatamento da igreja, e você, crendo ou não, vai ver ou porque foi arrebatado ou porque ficou, e vai ver o sumiço de milhões de pessoas em toda a terra. Com teorias diversas que são explicadas, não importa. É um fato registrado na Bíblia e vai acontecer. E hoje você precisa tomar uma decisão se vai não ser uma pessoa religiosa, mas você vai estar em Cristo, entregar todo o seu coração, toda a sua vida, para que o destino de Deus possa se cumprir na sua vida e você possa experimentar uma eternidade com a vida em Cristo, na presença do Deus Altíssimo. Então, esse primeiro momento, que nós estamos falando a respeito do que é esse arrebatamento, que é esse transporte da terra para os céus, para a vida eterna, você pode entender a respeito desse assunto, ler nos textos bíblicos que foram mencionados, e na sequência eu vou falar a respeito de outros assuntos dessa série do arrebatamento da igreja. Deus abençoe e nos encontramos então numa próxima ministração. Um grande abraço.